Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso Pod Negócio São Paulo. E hoje eu fiz questão de convidar novamente esses dois jovens empreendedores, porque foi muito legal o nosso bate-papo. E eu acho que um dos pilares para começar qualquer coisa, para desenvolver todos os negócios, né? A base vem da educação. E eu acho que a gente tinha que explorar mais aquilo que a gente começou, bater um papo naquele dia e trazer vocês aqui. Eu acho que vai ser super legal, porque a gente vai aprofundar um pouco mais daquela nossa conversa. E eu tenho certeza que vocês vão agregar muito aqui com esse bate-papo, porque a maioria dos empresários, Thales e Rafael, que vem aqui, eles sempre falam que a base para começar os seus negócios, para desenvolver, sempre foi educação, sempre foi muito estudo, sempre foi é, voltado para essa área. Eu falei, puxa vida, nós temos que trazer eles de volta e bater mais um papo. E obrigado por vocês terem aceitado o convite, de vocês estarem aqui com a gente, né? Mais uma vez. E eu já queria fazer uma pergunta para vocês aí, já para a gente entender o que foi que motivou, cara, vocês aí a entrarem no setor de educação, principalmente no setor de educação privada, né? William, um grande prazer estar aqui mais uma vez, muito obrigado. Respondendo rapidamente, né, quando a gente fala no início da jornada, acredito que houve dois grandes pontos. Primeiro que poucas pessoas buscam se tornar professores. Eu lembro quando eu estava numa aula de inglês e uma professora minha perguntou: quem aqui pensa em ser professor? E a turma inteira falou: não, eu não quero Ninguém ser quer. professor, ninguém quer. Né? Mas eu gostava da ideia. Eu falava: não, eu acho muito legal ser professor, porque o impacto que você tem na vida de todos os alunos pode ser eterno. Né? Os grandes professores são lembrados por todos nós. Fui para estudar na faculdade, estudei engenharia na USP, e eu lembro que muitas de minhas aulas tornavam os assuntos que eu estudava pouco interessantes. E eu ficava pensando, nossa, a gente conseguiria ensinar isso daqui de modo que fosse muito mais legal. É uma oportunidade desperdiçada. E aí surgiu a oportunidade mais à frente de nós trabalharmos com educação, e isso eu vinha pensando nisso, a gente consegue tornar as coisas mais interessantes, mais legais, e abraçamos a causa, né? Então, um dos grandes pontos foi essa curiosidade de impactar a vida das pessoas, de tornar a educação mais divertida. E o outro ponto, é claro, é que nós tivemos, no começo de nossa jornada, o professor Lima, fundador do grupo, com muito conhecimento e já com entusiasmo enorme por educação. E é claro que quando você tem uma pessoa muito experiente nos primeiros passos, principalmente, isso torna toda a trajetória mais rápida. Foram esses os grandes motivos. Ajuda muito, né, a reduzir, digamos assim, alguns tropeços que a gente tem no meio do caminho, porque empreender é isso, né, cara? É todo dia você ser desafiado, todo dia você vai encontrar ali os percalços. A gente parece que não, mas quem tá de fora, que muitas vezes não empreendeu, olha para os empreendedores e fala: ah, que vida legal, né, cara? O cara tem liberdade, ele pode viajar, ele faz os horários dele. Muitos pensam que vão trabalhar até menos, né? Ah, sim. E Existe essa aí, ilusão, né? e aí, Thales, trabalha menos hoje do que quando estava lá CLT ou não? Olha, primeiramente, bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui, William, no podcast de negócio. Eu acredito não, tenho certeza que todos os empreendedores têm, em comparação com a relação do CLT, é bem mais puxada a carga horária, porque você é responsável por todos os seus funcionários, você é responsável por todos os seus clientes e você é responsável também pelo seu resultado. Então, além de ter que garantir é, o resultado da empresa, tem que pensar nos próximos passos. Então, vamos dizer assim, você sempre vai dormir pensando no que vai fazer no dia seguinte, o que vai fazer para melhorar. Então, acredito que isso faz parte de todo empreendedor. Não tem jeito, né? A gente não consegue fazer diferente, né, Rafael? E o trabalho é eterno, né? Então, na verdade, quando a gente encerra o dia, quando a gente acha que é hora de parar, porque se for para continuar, vai sempre continuar, né? Mas a gente fala, não, agora está na hora de descansar um pouco porque amanhã tem mais. A responsabilidade é sempre do empreendedor. Então, é muito difícil você se ver em um momento que você descansa 100%, porque no fim do dia você é responsável por fazer as coisas acontecerem e darem certo. É. E me lembro bem no nosso primeiro bate-papo, tanto o Thales quanto o Rafael. O Rafael é filho do Lima, então, né, tem essa questão, mas o Thales sempre falou do respeito que ele tem, a admiração por todo o trabalho que o Lima desenvolveu aí ao longo de. Vocês entraram
Nós começamos em 2017. 8 anos atrás. 8 anos, né? Então, esse ano completa 31, é isso? Completou 31 anos? De Colégio Arquimedes, 31 anos. Foi 31. o primeiro colégio de Quer todos. dizer, já eram 23 anos de história ali, Sim. né? E quando vocês olham para isso, o que vocês enxergam de futuro, logicamente, e qual que é o legado que vocês querem deixar com isso? Então, é curioso porque, é claro, são desafios diferentes, né? Quando o professor Lima começou o colégio, os desafios que ele enfrentou eram outros. Ele estava aprendendo tudo. Ele era um grande professor que tinha muita energia e vontade de fazer acontecer, mas em termos de processos administrativos, em termos de organização de pessoas, ele estava aprendendo. E foi conquistando o seu espaço. O colégio foi se tornando cada vez maior. Quando nós iniciamos primeiramente com o professor Lima no colégio de Pirassununga e um ano depois iniciamos o colégio de Leme. Então houve desafios parecidos, mas diferente do que o professor Lima viveu, nós tínhamos lá um mestre Yoda, que a gente gosta de falar. Uma pessoa com bastante experiência, que conseguia apontar os caminhos e em algumas situações falar, poxa, não faça dessa forma, faça de uma forma diferente. O colégio tem se profissionalizado bastante, então existem diferentes setores que antes não existiam, as pessoas acumulavam mais funções, o que é natural de um começo. Conforme está crescendo, é natural isso acontecer. Não tem Principalmente o como. empreendedor. Não, O não tem empreendedor é aquele como, que faz é. tudo. É. Quando a gente começou, nós fazíamos tudo. Então, o Thales desenhava outdoor, grande especialista em Photoshop. É mesmo? É mesmo, Thales? Manja, né? Não, mas assim, ó, a gente não tinha como a gente contratar uma pessoa para desenhar. Então, a gente foi atrás, aprendeu a usar o Photoshop, aprendemos a usar o Illustrator. É mesmo? E aí a gente foi fazendo até a gente conseguir trazer especialistas como a Natália. Mas assim, não é fácil, né, cara? São ferramentas aí que dão trabalho, né? Você gasta uma energia para aprender e outra energia para colocar em prática. Então, o Thales desenvolvia os outdoors, o sistema de notas, nós que fazíamos no começo, que antes era baseado em planilhas, todo o recrutamento e seleção, a parte de vendas, éramos nós que fazíamos. Né? Entendi. E hoje nós temos equipes que fazem essas partes. Então, pessoas especializadas no marketing, especializadas na captação de alunos, aí, apresentação do colégio. Sistemas para isso, Sistemas muito mais algumas robustos, plataformas com artes, então... Já fica mais fácil, né? E a gente consegue se concentrar mais na parte estratégica e justamente no que você disse, de legado. Né? A verdade é que os nossos colégios precisam ter um alto impacto na vida dos alunos. Os alunos que saem do Colégio Avicena e que saem do Colégio Arquimedes, eles precisam sair diferentes. Eles precisam se tornar pessoas mais preparadas para os desafios do mundo lá fora, que é mais selvagem do que o ambiente controlado de dentro de um colégio. E precisam estar preparados para continuar aprendendo. Então, na verdade, a educação ela tem que continuar ao longo da vida. Você nunca vai parar de errar e também nunca deve parar de aprender. Né? Exatamente. O que a gente busca é desenvolver em nossos alunos hábitos de modo que eles possam continuar a aprender de maneira consistente. E eu vejo assim, né? Às vezes eu passo nas cidades onde vocês estão e eu vejo muitos outdoor aí dizendo, né, o resultado que vocês têm com essas formações, né? Com o pensamento esse diferencial aí de ensino e tudo mais, e o resultado está acontecendo, né? São grandes resultados. Então... Só complementando, com relação à parte do legado, o que acontece? Várias vezes nós vamos em congressos, em palestras sobre educação e se discute o tema educação no futuro, quais são as habilidades dos profissionais que vão utilizar daqui 10, daqui 15 anos. O Rafael foi perfeito na fala. Uma das grandes habilidades que nós desenvolvemos em nossos alunos, buscamos desenvolver, é o fato de eles continuarem o aprendizado durante a trajetória profissional. Ou seja, não é só apenas terminar o colégio, ir para a faculdade, vai trabalhar e os estudos acabaram. Na verdade, o profissional do futuro, o profissional de hoje, é aquele que continua também se especializando, se atualizando para conseguir atender as demandas. Além disso, tem outras habilidades que nós desenvolvemos, não apenas na matemática, na física, mas também fazendo eventos como a Gincana, fazendo apresentações em público como o Avited, a própria Feira de Ciências. Então, o colégio busca desenvolver algumas habilidades
Que são essenciais, na verdade. para a carreira de qualquer profissional, como, por exemplo, falar em público. Sim. Então, a gente tem o projeto, o Avited, no qual o aluno, já desde o Fundamental 2, vai escolher um tema de sua preferência e vai apresentar para os amigos de sala de aula, vai apresentar para os professores, e ele vai ser avaliado pelo seu slide, ele vai ser avaliado para a sua apresentação, pelo conteúdo que ele trouxe. Isso é uma habilidade que, independente se essa pessoa for ser empresária, for ser pesquisador ou for ser engenheiro, professor, né? Professor, né? todas as profissões requerem que uma pessoa transmita conteúdo, saiba trabalhar em equipe, que são coisas que os alunos aprendem na escola, numa gincana, liderando uma equipe, num projeto de feira de ciências, organizando a equipe, tendo um cronograma de quando vão ser feitas as atividades para que dê tempo de terminar o projeto no dia da feira de ciências. Então, tudo isso faz parte do legado. Com relação aos resultados, os resultados são, vamos dizer assim, é a ponta do iceberg. Todo esse trabalho... É para isso, né? Desde da educação infantil, com inglês, passando pelo fundamental e no ensino médio, a gente tem os resultados que foram fantásticos. O Rafael pode complementar, mas nós ficamos em primeiro lugar no Enem, nas cidades de Porto Ferreira, Pirassununga e Leme. Ou seja, os alunos que prestaram a prova do Colégio Avicenna, da terceira série, tiveram nota maior, tiveram uma nota que foi maior que dos colégios nessas cidades. E só explicando como que funciona a nota do Enem, William, vale para a nota apenas os alunos da terceira série, que fazem a prova na terceira série. Ou seja, os alunos que prestam na primeira série do médio, na segunda série do médio, não contabilizam nessa nota. Os alunos do cursinho também não entram nessa nota, porque eles não são formandos daquele ano. Então o Enem ele faz essa média considerando as pessoas que se formam no ano da aplicação da prova. Então esses são os alunos que estão na terceira série. Tá certo? Nosso colégio, nós tivemos mais de 110 alunos prestando essa prova nas terceiras séries, porque são alunos da cidade de Pira, da cidade de Leme e da cidade de Araras. Que ficam com uma nota só, né? Que ficam... como se fosse um único colégio. Como se fosse um único colégio, o Colégio Avicenna. A sede vai estar na cidade de Leme, então onde foi vamos dizer assim, que a gente abriu o primeiro ensino médio lá, do Colégio Avicenna. E aí, quando a gente traz as notas, uma curiosidade, em Porto Ferreira, a gente ficou em primeiro em Ciências da Natureza, de todas as escolas, em ciências humanas, em matemática, em redação e também, ciências humanas, linguagem, ciências da natureza, matemática e redação. Então, em todas as competências. Olha aí. A gente Mas fez um isso excelente resultado. nível Brasil? Não, nível nessas 4 cidades. Nas 4 cidades, tá, perfeito. Eu não lembro a colocação exatamente nível Brasil, mas o colégio tem cada vez mais aumentado a sua colocação. E nós tivemos 9 aprovados em medicina em universidades públicas. Caramba. Dentre eles, um aluno que passou também na USP. Olha aí. E uma aluninha que não está nessa conta dos 9, que ela foi aprovada na Mandic com 100% de bolsa. Caramba. É como se fosse pública para ela. Em termos financeiros, é como se fosse uma universidade pública. Exatamente. Mas o Rafa tem mais a questão dos resultados também. A verdade é que o Thales trouxe um pouco dos projetos que nós desenvolvemos e o colégio, o Colégio Avicenna foi fundado quando nós tínhamos saído da faculdade fazia pouco tempo. Então a gente saiu da faculdade, foi trabalhar, passou um tempo, nós nos juntamos à equipe do Colégio Arquimedes, passou pouco tempo, a gente iniciou o Colégio Avicenna. E nós queríamos preparar os alunos não só para que tivessem condições de serem aprovados nos mais concorridos vestibulares, mas para que tivessem condições de fazerem um grande trabalho na universidade e no mundo lá fora. Então, quando a gente ensina o aluno a falar em público, é pensando nisso, porque na universidade ele vai precisar falar em público. Quando ele for trabalhar, ele vai precisar se apresentar na frente de várias pessoas. Quando nós criamos uma gincana que simula muitas situações da vida real, os alunos precisam trabalhar com pessoas que pensam de formas diferentes, lidar com grandes emoções, é porque no mundo lá fora eles precisam fazer isso também. Então existem várias simulações da vida real dentro do ambiente controlado que é o colégio. E sempre trazendo desafios para que os alunos possam se preparar e se desenvolver, né? Academicamente, o colégio é muito exigente e isso traz grandes resultados. Neste ano foram mais de 130 alunos aprovados em universidades públicas, as mais concorridas do Brasil. O aluno que vai estudar numa universidade pública, poxa, são várias preocupações a menos, porque não é que o investimento é baixo, é que ele não existe. Você nunca vai precisar pensar na existência de um boleto, porque não existe boleto nenhum relacionado à educação. Então, assim, em termos financeiros isso ajuda demais, mas não só. Existem muitas empresas que buscam profissionais nessas universidades.
existem maiores chances de intercâmbio, e aí você tem vivência internacional. Então, estudar em uma universidade pública abre muitas portas. Mais de 130 nesse último ano, 9 em medicina, 45 em engenharia, 5, se eu não estou enganado, em direito. Todos esses números sempre em universidades públicas. Então, o aluno que quer chegar mais longe, ele encontra um ambiente muito fértil no Colégio Avicena e no Colégio Arquimedes, que formam uma grande base. E o legal de falar de resultado, que a gente está tratando, o podcast ele é voltado para empreendedorismo, né? Mas o que é legal falar de resultado? Porque esse é o produto final de vocês, né? E esse é o resultado que vocês realmente entregam. É diferente da gente falar, por exemplo, de um refrigerante, né? A gente vai falar de quantas mil garrafas vendidas ou qualquer coisa do tipo. Agora, quando você traz esse resultado, de fato, a sua educação tá funcionando, né? Tem uma novidade também com relação ao resultado. A gente sempre fala em resultado, a gente pensa no ensino médio. Resultado. Mas agora é uma novidade que a partir do ano que vem, os nossos alunos do projeto Bilíngue, eles vão fazer uma prova, o teste de Cambridge. Então, no final do 9º ano, os alunos podem fazer essa prova para conseguir esse certificado do programa Bilíngue de Cambridge. E é um teste que vale para você fazer intercâmbio, é um teste que vale para você pleitear uma vaga numa universidade americana, uma universidade inglesa. Então, é um resultado que um aluno do 9º ano consegue, concreto, que é fruto do nosso trabalho no projeto Bilíngue, que acontece desde o Infantil 1 até os alunos se formarem no 9º ano. A educação, ela visa, no fim do dia, a independência. Então, os alunos precisam se tornar pessoas independentes e terem condições de continuarem crescendo e se desenvolvendo. Quando a gente relaciona a educação com o empreendedorismo, muitas vezes, por conta de alguns filmes, existe aquela ideia de que, poxa, o empreendedor que mais se destaca é aquele empreendedor que saiu da universidade e fugiu do caminho tradicional da educação. E nós fomos levantar alguns dados para fazermos uma apresentação para os alunos. Eu não me recordo o número exato agora, mas a esmagadora maioria dos bilionários, são aqueles que mais ganharam dinheiro, não só tem graduação completa, mas também tem pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado. Os próprios fundadores do Google. Engenharia da computação com PhD. Que se conheceram na Universidade de Stanford, fazendo doutorado, fazendo mestrado. E, gente, vamos lembrar uma outra coisa, né? A gente está falando só do cara que é o dono. E a galera que tá com ótimos cargos, né, que envolve essas empresas, que ganham muito dinheiro também, a gente também esquece de pensar que uma empresa gigante, ela paga-se muito bem. Sim. Então, quando você tem uma boa formação, e normalmente essas pessoas contratam pessoas com uma formação como essa, em alguns casos viram sócios, né? Sim, sim. Até viram sócios das empresas. Então, isso que é muito interessante. E a gente tem que ser justo, assim. Não é que quando você não tem uma grande educação, você não vai se destacar. Isso não é verdade. Mas quando você olha estatisticamente, entre as pessoas que se destacam, a enorme maioria tem uma grande educação. Então, a gente gosta de falar que a vida é um jogo de probabilidades. E quando você estuda mais, você aumenta suas chances de sucesso. Quanto mais você se dedica, mais aumenta a sua sorte. É isso. Quanto Não mais é isso? trabalha, mais sorte Não tem. é? Mais Quanto sorte tem. estuda, mais sorte A gente encontra a sorte quando a gente está ativo, né? A sorte nunca procura a gente em casa, né? Sim, sim. Esse que é o grande lance. E, de fato, cara, faz total diferença, né? E, logicamente, que nem todo mundo também que se destaca e tal vai ser o melhor. Porque, como a gente estava falando aqui, é bem legal isso que você estava dizendo, viu, Thales? Dessa formação voltada, pensada para o futuro. Preciso preparar você para falar, você tem que falar uma outra língua, você tem que aprender a fazer uma boa apresentação. Isso tudo envolve um grande profissional. É o que eu falo, não adianta você ter o melhor produto se você não sabe vender, por exemplo. Exato. Né? Não adianta você ganhar muito dinheiro, mas se você também não sabe trabalhar com o seu dinheiro. Então, são várias coisas que isso é só a educação que faz. Você pode até aprender sozinho, como o Thales fez, né? Foi mau exemplo, viu, Thales? Deveria ter feito um curso. Imagina, com certeza eu entrei no YouTube e no YouTube tinha um professor, um profissional explicando a mexer. Sozinho Você é seria mau muito exemplo. difícil. Brincadeiras à parte, mas ele só conseguiu fazer isso porque ele já detinha conhecimento anterior do que aprendeu, né? Por mais que a pessoa seja talvez autodidata, como foi isso que aconteceu, né? Você foi sozinho e foi logicamente buscando conhecimento assim, de outras pessoas. Vamos dizer assim, na própria universidade, a gente tem alguns professores que a gente acaba, poxa, eu não aprendo tanto com ele quanto eu aprenderia estudando o livro por conta. Perfeito. Então, isso você adquire uma habilidade de começar a aprender as coisas por leitura ou através de vídeos. Mas tudo é estudo, né? Vamos lá.
Por mais que a pessoa fale, nunca estudei, cara. Você estudou, talvez não na questão tão formal, né? Mas estudou, sim. Pra gente colocar Correu de maneira atrás. clara, qual a minha impressão? A universidade, quando você vai estudar numa USP, você tem professores que têm um conhecimento enorme. Então, são grandes pesquisadores, são aqueles que, quando precisam resolver algum problema sério do país, são convidados. Né? São pessoas que sabem demais. Mas, muitas vezes, a aula deles não é prioridade em suas carreiras. Então, eles não têm uma grande aula. Na verdade, o ensino médio tem professores que dão aulas melhores do que professores universitários. Em termos de didática, com certeza. Em termos de didática, sem dúvida. Lousa bonita, colorida. Isso é muito raro na universidade. Mas as provas são muito desafiadoras. Então, inevitavelmente, você precisa aprender a aprender na universidade. Então, quando o Thales sai da universidade, vai aprender a mexer no Photoshop, é porque ele estava acostumado que, quando existe um grande desafio, ele precisava dar um jeito de aprender. Mas você sabe que eu fiz faculdade de administração, na época era administração com ênfase em marketing. E eu tive a grande sorte, cara, de ter professores que trabalhavam na área. Então eles traziam muita experiência do dia a dia. Isso é legal. Cara, isso agregava muito, muito mesmo. Muito mesmo. Quero agradecer aos meus professores da faculdade. Cara, obrigado, vocês somaram muito aí com o meu conhecimento, sabe? Foi muito legal mesmo. Mas agora falando um pouco de empreendedorismo, e principalmente empreendedorismo na educação. Empreender na educação, ela é diferente de empreender em outros setores? Eu diria que ela é particularmente desafiadora, né? Porque você atua com serviços puros. Existem muitas pessoas e você tem que agradar, de certo modo, o seu cliente em duas frentes. Então, agradar a família tem que estar satisfeita. E o aluno também precisa estar satisfeito. É isso aí. Né? Então, são formas diferentes de se comunicar, mas você precisa manter seus princípios e seus valores e se comunicar com a família e com o aluno de modo que ele esteja satisfeito. Existem alguns desafios nos dias de hoje com os pais. Então, existem vários pais que ficam um pouco incomodados quando eles descobrem que existem outros alunos no colégio, porque eles gostariam que houvesse um colégio feito só para seus filhos. E a gente precisa mostrar que, na verdade, não. Existem vários alunos e seu filho precisa conviver em sociedade. Então, esse é um desafio, né? E a gente precisa, muitas vezes, orientar não só os alunos, mas também orientar as famílias para que eles entendam que existe todo um contexto. Seu filho está aprendendo a viver em sociedade, seu filho está enfrentando desafios e ficará frustrado em alguns momentos. E é necessário? E é necessário que ele se frustre. Ele precisa se frustrar porque a vida, inevitavelmente, vai lhes trazer frustrações. E existe essa orientação dupla, né? Com os alunos e com as famílias. A gente precisa fazer tudo isso sem abrir mão de nossas crenças, de nossos princípios e de nossos valores. Que é algo que acontece com alguns colégios. Os colégios se vendem. Quer dizer, eles começam a falar sim para todos os pedidos dos pais e perdem a sua identidade, com medo de perder o aluno, né? E algo que nós conseguimos manter até aqui foi que nós mantemos os nossos valores e os nossos princípios, porque nós acreditamos que eles trazem grandes resultados. E os resultados têm sido muito satisfatórios até aqui. Outro ponto que é diferente também no empreender na educação, principalmente educação básica, é que nós temos algumas regras que o governo coloca que a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, quando você vende arroz, tem que colocar os ingredientes lá que não fazem mal para a saúde. No colégio, o que a gente tem? A gente tem um calendário a seguir, um mínimo da Base Nacional Curricular Comum a seguir do governo. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso desafio é, dentro do que é obrigatório, que o governo exige, a gente colocar além o que vai preparar os nossos alunos para o futuro. Então, é fazer o que já está pré-estabelecido muito bem feito, com qualidade, para o aluno aprender matemática, com a carga mínima das matérias por semana, e também colocar o nosso a mais para caber dentro da grade horária, que o aluno consiga colocar uma rotina. Então, é colocar uma criatividade em ação para preparar nossos alunos para o futuro, como que a gente gostaria que fosse um currículo ideal de um estudante do Colégio Arquimedes e do Colégio Avicena. Isso a gente evita usar como desculpa, porque existem essas limitações, né, que são criadas, nós gostamos de acreditar na melhor das intenções pelos órgãos governamentais, mas a gente busca trazer o além. Então, quando a gente
pensa em ensinar inteligência artificial para os alunos, a gente precisa respeitar o mínimo das outras aulas. Isso será respeitado. Mas a gente coloca uma aulinha a mais. Né? Entendi. A gente busca fazer isso sempre. A verdade é que a vida do empreendedor sempre vai ter esses desafios. Ele tem suas limitações, ele tem o governo com suas regrinhas e você precisa seguir essas regras e fazer acontecer mesmo assim. O Rafael, e quando a gente fala assim inovação, né? Que você está dizendo, por exemplo, a IA é uma inovação que já deixou de ser tão nova assim, né? Já virou parte do nosso dia a dia, né? E como é que vocês fazem para analisar a implementação de algo que seja inovador de fato, junto de todo esse desafio que vocês estão me dizendo? Pô, tem que cuidar aqui com as regras, tem que cuidar também com a aceitação. Vamos ver como que isso vai ser para o próprio aluno, porque são vários fatores que acabam envolvendo quando você quer aplicar qualquer tipo de inovação, trazer qualquer tipo de novidade para a própria educação que já vem acontecendo, né? Naturalmente, qualquer mudança e qualquer novidade vai ter seus pontos positivos e os pontos negativos. E cabe a nós avaliar e colocar na balança todos esses pontos para decidir se nós queremos colocar em prática ou não. Então, há alguns anos, em nossos colégios, cada aluno recebia um computador e eles podiam usar esse computador em sala de aula. E nós percebemos que talvez os pontos positivos não estivessem tão fortes assim. E os pontos negativos talvez estivessem fortes. Né? O aluno, querendo ou não, ele perdia um pouco mais a atenção do que estava perdendo antes. A mesma coisa, e aí nós retiramos os computadores. A mesma coisa com os celulares. Então os alunos antes levavam o celular para o colégio. Hoje eles não podem mais. Nós acreditamos que o aluno sem o celular, ele abre mão de algumas ferramentas. Então, por exemplo, a pesquisa fica menos rica. No entanto, os benefícios trazidos por ter um aluno pensando por si só são muito grandes. Ele é obrigado a conversar com seus colegas no intervalo. Em vez de ficar quietinho olhando uma tela, no intervalo ele vai jogar ping-pong, ele vai desenvolver suas habilidades sociais, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente analisa da mesma forma. Então, a inteligência artificial traz uma miríade de oportunidades, né, de possibilidades. Você pode usá-la para se desenvolver muito mais rapidamente ou você pode usá-la para se tornar mais preguiçoso. Quando você terceiriza toda e qualquer atividade criativa para ela. E o nosso impacto agora vem em como mostrar para o aluno como ele pode usá-la para o bem. Então, a partir disso, dessa reflexão, nós decidimos que, a partir do ano de 2026, nós ensinaremos os nossos alunos a utilizar a inteligência artificial. Como utilizá-la de maneira saudável, como utilizá-la como um técnico, como tomar um cuidado especial com a privacidade, para que eles possam se desenvolver melhor e não para que fiquem preguiçosos. É importante falar também que isso para todo empreendedor, as decisões, elas, ainda mais num colégio que nós temos vários profissionais, elas são sempre alinhadas com a equipe. Então, desde 2023, nós fazemos um evento com todos os professores e colaboradores. O evento chama DNA, que é para não só reforçar a cultura, mas também para falar das novidades em educação. E desde 2023 nós falamos de inteligência artificial com os nossos professores. Nós trazemos para eles as novidades no que diz respeito a tanto a primeira vez em 2023, o que era, o que está acontecendo, casos em universidades, em outros colégios, até agora em 2025, como utilizar a inteligência artificial para melhorar a aula, como utilizar a inteligência artificial para dar tarefas que vai se adaptar para cada aluno. Então é muito importante, no que o Rafael falou também, comunicar e alinhar muito com a equipe para que todos falem a mesma coisa. Isso, no caso, para todos os empreendedores que forem tomar decisões estratégicas, para também fazer esse alinhamento com toda a equipe. Você sabe que uma coisa que eu tenho muito cuidado quando eu vou usar IA é para... Uma das coisas que eu me pergunto, eu não estou emburrecendo com você, né? Porque às vezes a gente quer terceirizar ali as coisas, e é legal, né? Quando você vai ensinar como usar. Porque muita gente está usando a IA também de forma errada, né? Não, existem estudos que mostram um desenvolvimento mais rápido dos bons usuários e estudos que mostram que os usuários estão ficando menos inteligentes. Isso aí é perigoso, né? Porque é muito simples. Você traz qualquer informação, cara. Tudo isso varia de acordo com a maneira que você usa a inteligência artificial. Então vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você tem um determinado aluno
que está estudando sobre as células e ele copia uma pergunta do livro na inteligência artificial e fala qual é a resposta. Ele copia a resposta no livro e, naturalmente, a resposta está certa, mas ele não aprendeu muito com isso. Pode ser que exista um outro aluno que fala para a inteligência artificial: estou aprendendo sobre células. Eu gostaria que você criasse algumas perguntas, eu vou digitar as respostas e aí você avalia se a minha resposta está certa ou não. Sabe? Então, isso é uma maneira diferente de você usar a inteligência artificial. Ela se torna um treinador e você aprende melhor com ela. Ou então você traz conceitos, vou escrever aqui um resuminho do que eu aprendi. E aí, com base nisso, vamos discutir, vamos debater as ideias que eu trouxe. Se eu tiver alguma coisa errada, você me aponta, por favor. É uma maneira diferente de usar, muito mais rica. Eu falo porque, assim, cara, é assustador a inteligência artificial. Não sei se vocês já fizeram algum teste perguntando quem sou eu para inteligência Você artificial. falou para mim aqui Já fez isso no ou não? colégio, eu já fiz. Fez. Aham. Aí uma vez eu fiz um teste, falei, ó, quem sou eu e quem eu serei daqui 20 anos. Cara, eu já me imaginava num trono, sabe? Uma coisa assim com cajado de ouro, né? Com Sim. uma pedra de brilhante desse tamanho. E aí eu falei, cara, isso aqui é perigoso, né? A inteligência artificial também é perigosa se não souber usar. Aí embaixo eu disse assim, olha, é muito interessante tudo que você descreveu, mas a linguagem que você está usando está extremamente sedutora para me convencer. Uhum. Aí a resposta da própria IA, sim, eu sou preparado para isso, Sim. para convencer o teu melhor mesmo, para te mostrar que não... e ela ainda disse, exagerei. Sim, Exagerei. você me pegou. Puxa, Vamos me para uma passei coisa aqui. mais realista. Então, isso é muito importante a gente pensar, porque a inteligência artificial, ela também é treinada para segurar o máximo de tempo possível. Assim como a tela, assim como o algoritmo, né? Todo esse trabalho que vem acontecendo por trás da tela, né? Porque a tela em si, ela é atraente, né? Mas E como tem colégio, tudo a gente isso. tem o compromisso de explicar isso para os nossos alunos, futuros Usuários, profissionais, né? usuários. Não dá para um aluno sair da terceira série do ensino médio sem ter aprendido nada de inteligência artificial, sem saber sobre os pontos negativos, também sobre os pontos positivos. Então, como educadores, o nosso compromisso é de passar essas informações e o bom uso para todos os nossos alunos. E, gente, o que vocês acreditam assim? Quais são os pontos fortes, né, do colégio hoje que convencem, que atraem as famílias? Eu diria que nós temos propósitos e crenças, valores claros, né? Então nós temos nossos valores, nós acreditamos que os valores trazem grandes resultados. Nos apoiamos em dois grandes pilares, o pilar do desafio e o pilar do apoio incondicional. Então a gente vai subir o nível mesmo, porque nós acreditamos que as pessoas possam se desenvolver e darem conta de todos os desafios. Ao mesmo tempo, a gente fornece muito apoio. E esses valores são inegociáveis. Então, quando vem um aluno ou um pai reclamar porque está difícil demais, a gente pode oferecer mais apoio ainda, mas a gente não reduz o desafio. Então, ter valores muito definidos, isso é um grande diferencial, né? E, de maneira resumida, acho que algo que torna os colégios Arquimedes FC muito diferentes é que nós não estamos nunca muito satisfeitos. Então, a gente sempre acredita que dá para melhorar, dá para melhorar. Nós não temos todas as respostas, mas a gente sempre busca melhorar. Sim? Então, quando a gente traz um projeto, é porque existe uma habilidade que pode ser desenvolvida. O projeto é trazido, ele é melhorado, melhorado, melhorado. Quando a gente identifica que existe uma lacuna de habilidade que talvez não esteja sendo tão desenvolvida assim, a gente traz um projeto ou uma aula extra para desenvolver essa habilidade. Então, hoje, o colégio conta com o projeto leitura para desenvolver o hábito de leitura, tem aulas de xadrez para o aluno desenvolver não só o raciocínio lógico, mas o saber ganhar e saber perder. O xadrez traz muito isso. Sim. O aluno, quando ele começa a perder, ele fica muito frustrado. E a gente mostra para ele que, veja, se você joga xadrez, você vai perder. Qualquer jogador perde, né? Você tem que começar de novo e buscar melhorar. Então, essa resiliência é muito desenvolvida com o xadrez. Aulas de robótica, para que eles entendam como funciona a programação. Há muitos eventos, como a Gincana para o desenvolvimento de liderança, o AVTED para o desenvolvimento da oratória, Feira de Ciências, para que eles entendam que, poxa, se eu investir muito em um projeto e uma explicação, todo mundo vai gostar quando eu apresentar o meu trabalho, e muitos outros projetos. Então, eu diria que, se for para a gente resumir, nós somos bastante inquietos e sempre buscamos mais, buscamos melhorar. Mas como você estava dizendo no começo ali também, lidar com expectativas, né? Expectativas de aluno, expectativas de pais, e vocês têm
ali desde o início, né? São crianças que estão começando ali a conhecer o mundo, até aquele preparo para quem vai enfrentar o mundo de fato, né? Como é lidar com com esses desafios, logicamente, mas principalmente porque quando você tem toda essa movimentação, você também tem crítica, né? E como é lidar com as críticas? Como é lidar com pensamentos divergentes, digamos assim, daquilo que vocês estão colocando? Eu posso falar? Primeiro que isso daí vai fazer parte da vida de todo empreendedor. Então, eu acredito que o sucesso é a gente ter filtros, no qual a gente vai absorver aquilo que vai fazer sentido e vai acrescentar para os nossos alunos. A gente pode fazer algum tipo de adaptação dentro do que nós estamos buscando. Aceitar algumas críticas e outras críticas, a gente sabe que, no caso, são mais acaloradas na questão do momento e não diz muito a respeito do trabalho que nós estamos fazendo. E se pauta sempre por meio de resultados, por meio dos nossos indicadores, para continuar um bom trabalho. A verdade é que, bem como o Thales colocou, faz parte da vida do empreendedor, e eu acho que faz parte da vida de qualquer pessoa que faça algo, receber críticas. Né? Então, é verdade. A gente nunca vai agradar todo mundo. E algo que é esperado que existam problemas, é esperado que existam críticas. Nunca vai chegar um dia sem problema. Na verdade, grande parte do trabalho é resolver problemas. E, às vezes, a equipe fica frustrada. Porque eles falam, poxa, mas a gente se esforça tanto, trabalha tanto, sempre pensando nos alunos, e às vezes parece que existem alguns pais que simplesmente não reconhecem. E isso pode ser que seja verdade. Eu tento trazer da seguinte forma: sempre vai ter crítica. Se a gente fizer uma coisa assim de distribuir R$50 para cada família, haverá famílias que vão reclamar, mesmo recebendo R$50. Porque... poxa, eu acho que não é todo mundo que tem que receber igual, talvez eu tenha que receber um pouco mais e o outro um pouco menos. Eu achei pouco 50 também. 50 é pouco, né? Então, sempre vai ter algum tipo de crítica. Né? A gente tem que conseguir filtrar e entender que, olha, estamos construindo algo grande. Eu me lembrei de uma crítica construtiva, concreta que aconteceu, para a gente colocar mais na operação a sua pergunta. Mas eu me lembro que esse ano nós iniciamos as operações em Sumaré. Nós temos um calendário de simulados da terceira série do cursinho. E nosso calendário visa muito o Enem, são as maiores provas, a maior quantidade de provas são no modelo Enem. Segundo lugar é a FUVEST. Por que FUVEST? Porque hoje o maior vestibular do Brasil após o Enem é a FUVEST. E depois o Unesp e Unicamp. Só que o que acontece? Sumaré é do lado de Campinas. Então a maior parte dos nossos alunos da terceira série de Sumaré, eles pensam em Unicamp. Então houve um pedido e falou, olha, vocês focam bastante em Enem, FUVEST, mas a gente aqui quer mais Unicamp. Legal. Isso é legal, isso Legal. é construtivo. Então a gente mudou. Rafa, na hora, respondeu, não, vamos colocar mais para Sumaré, a gente vai ter mais simulados Unicamp. Para o próximo ano, o calendário de Sumaré é diferente, em vez de ter mais FUVEST, a gente vai colocar mais Unicamp. Então isso é uma crítica concreta, totalmente plausível, que a gente adaptou. E direcionada para aquilo que o teu público quer, né, cara? Que exatamente. É legal isso aí. É legal. Por exemplo, lá na clínica a gente tem um NPS, né? A gente faz com todos. Todos os atendimentos, a pessoa responde esse NPS. Tem crítica? Tem. Tem reclamação? Tem. E eu acho legal. Eu gosto, sabe? Eu acho que essa parte é legal, que te dá essa oportunidade de você também visualizar coisas como essa. Não. Tem coisas que são mais acaloradas, porque muitas vezes é o momento da pessoa, é o dia, enfim, todos nós passamos por momentos, né? Que nem sempre a gente tá 100%, digamos assim. Mas é legal, cara. Eu fiz essa pergunta justamente para entender como que vocês pensam, né? Porque a gente tem disso, de todos os dias ter essa ABNPS lá que a pessoa responde através de um... É muito simplesinho, mas isso é legal. No Arquimedes e no Avicena, até o 5º ano, as famílias respondem 2 vezes por ano. Legal. E a partir do 6º ano, os alunos respondem também. Então você tem todo 2 vezes por ano. Então a gente tem um processo, isso não é de 2025. Isso já ocorre, o professor Lima já realiza
Desde que nós entramos no colégio, ele já realizava há vários anos. Mas eu lembro que eu tornei digital, né? Porque uma vez o professor Lima trouxe um bolo de papel pra gente tabular. Eu tabulei e falei, nunca mais na vida. Já fiz muito isso, Rafael. No Já papel fiz, não dá. cara. Terrível, Pô. terrível. Aí agora é digital. Hoje, assim, eu fico procurando o IA para resolver a parte burocrática chata, que eu odeio a parte Isso chata, ajuda cara. bastante, né? Então essa parte assim de compilar Eu dados, você joga odeio lá. a parte chata, cara. Papel não é comigo, sabe? Eu sofro com isso e sempre sofri, cara. É legal Mesmo a você- digital tem um trabalho. Nós começamos a fazer digital, Tabular. mas tem o trabalho de tabular os dados, tirar as conclusões, e hoje a inteligência artificial Ajuda pra caramba, né? ela resolve a tabulação. Ajuda demais. Foi legal você falar sobre a questão do NPS, porque assim, né? Naturalmente existirão críticas, todas devem ser ouvidas. E aí depois que elas forem ouvidas, aí tem que ser filtrado, né? Porque Exatamente. algumas valem muito a pena e tem total sentido. Então aquele pai que é muito exigente, esse pai tem que ser bastante ouvido, porque ele vai trazer apontamentos muito razoáveis, né? Isso é fato, cara. É fato. A gente sempre ouve muito mesmo, ouve bastante os nossos pacientes. Em alguns casos, aquilo que eu falei, a gente entende que não era o momento que aquela pessoa talvez queria. E outra, ouvir, né? É uma das coisas que a gente faz muito. O paciente não está muito legal, vamos ouvir, o que está acontecendo? Me conta aqui. E muitas vezes o problema nem sempre está no tratamento em si e Sim, tal. às vezes enfim. é outro problema. Mas é legal, muito bom isso aí. E vocês acreditam que o sucesso do colégio ele vai além da questão acadêmica? Não, com certeza, com certeza. Então, nós gostamos muito de falar em desenvolvimento de hábitos. O aluno ele precisa ter bons hábitos, quer dizer, ele precisa ter a consistência como hábito, ele precisa ter a determinação e ter seus interesses. Porque muitas vezes existe aquele aluno que não tira grandes notas, mas ele se destaca em alguma outra área. Então, o que a gente tenta mostrar é aquilo que você for fazer, você tem que se dedicar. O que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Essa é a frase que a gente usa, né? Portanto, nós buscamos ensinar um pouquinho por dia, todos os dias, porque isso leva mais longe, em todos os sentidos. Muita gente acaba associando o Colégio Arquimedes, Colégio Avicena a ter excelentes resultados acadêmicos, mas eu trago um exemplo de Porto Ferreira, o aluno Luca Brota, foi nosso aluninho no Arquimedes, ele se formou no 9º ano e foi estudar no ensino médio para se profissionalizar jogando vôlei lá no SESI em São José dos Campos, se eu não estou enganado. E ele teve essa virada de chave dentro do Arquimedes. Então ele participou do Interanglo, Competição, né? que é uma competição entre várias escolas que utilizam o sistema Anglo, e ele era um aluno que jogava tênis. E o Lodge o chamou para competir no vôlei, porque ele tinha uma certa facilidade. E quando ele competiu no Interanglo, ele não só teve um excelente resultado, foi campeão do vôlei de quadra, na época, 2º lugar no vôlei de areia. O Lodge viu o resultado dele e falou: Luca, acho que você deveria jogar vôlei, cara, você vai super bem. 2 anos depois, ele ganhou os 2 próximos interângulos no vôlei de quadra, de praia, perdão. E ele terminou o ensino fundamental. Ia estudar com a gente no ensino médio no Avicena, mas ele foi aprovado, felizmente, para a base do SESI. E aí ele foi estar estudando o ensino médio lá e provavelmente vai se profissionalizar no vôlei. Então, para nós, a gente cumpriu nosso papel, porque a gente potencializou as habilidades dele durante o período que ele estava estudando no Arquimedes. Então, e o legal, né, cara? Porque isso traz oportunidade. E eu falo que quantos talentos são desperdiçados porque ninguém enxergou. E quando você tem, então, todo um projeto, todo um desenvolvimento que você consegue direcionar, isso é muito legal, cara. Porque isso aí traz oportunidade. Ó, eu bati um papo esses dias, não foi aqui no podcast, foi no programa da rádio lá no Meio Dia em Ponto, com a Beatriz. A Beatriz foi campeã mundial de Sanda, né? Que é o boxe chinês. Uhum. E o pai dela, cara, é um cara que ganhou tudo. E ela já ganhou, acho que 10 brasileiros, assim. Pô, aqui em Porto Ferreira. Né? Que tipo assim, a gente não tem ideia do que tá rolando e enfim, né? E a oportunidade que essa galera tem. Mas por quê? Porque falta, às vezes, essa conexão. E essa conexão é muito legal, cara. Porque quantos talentos foram desperdiçados, quantos, sei lá, grandes jogadores, grandes atletas ali que estão dentro da sala de aula que a gente não consegue enxergar. E através de projetos assim é bacana. E aí, desde então, desde 2023, a gente inaugurou a Atlética A. No final de 23 começou a atuar em 24. E a Atlética A visa justamente desenvolver essa parte esportiva nos alunos.
onde nós temos treinos à tarde de basquete, futsal, vôlei, inclusive as cheerleaders, que ano passado ficaram em segundo lugar, esse ano em terceiro lugar no Interângulo. Então, diversas modalidades no período da tarde para que os alunos se desenvolvam e também participem das competições. Isso é legal. A gente tem que conseguir descobrir esses interesses e fomentar os interesses dos alunos. O aluno precisa treinar aquilo que ele mais gosta para se desenvolver. Hoje existem várias frentes. Tem a frente artística, tem vários momentos em que o aluno pode se expressar, seja na música, seja na poesia. Existe a frente dos esportes, que é bastante forte com a Atlética A. A frente acadêmica. Olimpíadas. Muitas Olimpíadas escolares. A gente vai participar da competição de robótica agora, nesse fim de ano. Então, são muitas frentes, muitos interesses dos alunos que a gente busca fomentar. Pô, legal demais. Agora, falando um pouquinho de liderança, gestão, qual que é o desafio que vocês têm por ter cidades... tudo bem que tá tudo na Anhanguera, né, Thales? Igual o Thales está dizendo, mas é pulverizado, né, cara? Você pegar de Porto Ferreira a Sumaré são o quê? 200 e alguma coisa, é isso? Chega daí isso ou não? Não. Sumaré, no quilômetro... 130, 140? 130. 130, então de Porto Ferreira, dá para dar uns 180 quilômetros. Não é tão próximo Não, assim, não né? é tão próximo. Apesar que vocês ficam mais em... A gente fica espalhado. Nunca fica concentrado, é isso. Difícil. Por quê? Porque faz diferença, né? Tá sempre reforçando a cultura nas diferentes unidades. Então, hoje, nós contamos com um grande membro da equipe em Sumaré, eu fico bastante em Leme, o Thales fica muito em Porto Ferreira, o Lodi fica bastante em Pirassununga. Então né? vocês têm Eu me lembro que vocês já tinham falado isso, né? A gente tenta se dividir. Como que vocês chamam essa função? É diretor? Gestor. CEO? Gestor da unidade. Gestor da unidade. Diferente de você vender um lanche, na educação, como que eu vou criar um manual para que cada escola consulte o que fazer se determinado evento vir a ocorrer? Então, não dá para fazer isso. Então, a gente precisa estar sempre alinhado aos valores, à cultura. É claro que padronizar aquilo que dá para ser padronizado, ter o limite para nós termos exceções, como é o caso que eu mencionei do simulado em Sumaré, mas é apenas um dos diversos casos que acontecem dentro da educação. E a gente tem que estar todos alinhados com o mesmo propósito, porque esse é o fundamental. E existe um outro ponto que a gente tem melhorado bastante, que é o processo de contratação. Então, a gente tem investido muita energia nesse processo de contratação. A pessoa que vem trabalhar em um de nossos colégios hoje, ela passa por alguns testes de perfil, alguns testes de conhecimento e raciocínio, por pelo menos 13 entrevistas, sendo que uma delas é com um gestor, não importa o cargo. Então, Legal. Isso serve se for professor, o professor também dá uma aula teste, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa quer trabalhar na parte da faxina, na parte da manutenção, ela vai passar por 13 entrevistas, uma delas com o gestor. Quando não é muito urgente, a gente consegue fazer isso perfeitamente. Se for desesperadamente urgente, por exemplo, sai um professor no meio do período de aulas, não vai ter aula, talvez o processo seja um pouquinho mais corrido, mas na enorme maioria dos casos a gente consegue seguir o processo de contratação perfeitamente. Isso faz uma grande diferença, porque selecionar bem as pessoas que estão ao seu lado impacta muito todas as famílias, impacta muito toda a equipe. Né? E vou te falar, não é uma tarefa fácil isso. É bastante difícil. Até porque é legal fazer 3 etapas aí, porque em uma única entrevista dificilmente você vai conseguir extrair tudo aquilo que... Porque, na bem da verdade, quando a gente está se vendendo, nós somos sempre os melhores, né? Sim, com certeza. Principalmente quando a gente quer se desenvolver, quer aquela vaga e tal. Eu me lembro de ter recusado já, cara, assim, uma grande oportunidade, uma pessoa me ligou, um amigo e tal, então é uma empresa que está expandindo pra caramba, ele me ligou e falou, cara, eu preciso de um cara que é um CFO. Você não tem interesse? Eu falei, deixa eu dar uma estudada um pouco melhor sobre o teu ramo, tudo certinho. Aí pensei, digeri aquilo tudo, falei, cara, eu não sou um perfil de CFO. Nem perguntei salário, não perguntei nada, mas acho que seria uma grande oportunidade, porque era de uma construtora incorporadora, mas não é minha praia, não dá para assumir. E a galera tá assim, né? Às vezes assume coisas que depois não vai dar conta, né, cara? Não é legal isso aí. Esse discernimento que você teve, porque as pessoas dizem sim quando elas estão procurando trabalho, que dá até para entender, né? Por isso que a gente tem que conversar muito bem para entender com calma. E é tentador, às vezes, você esperar e refletir, mas é uma parte muito importante da contratação. Eu acredito que esse desafio ele é pertinente a todos os negócios, não somente na educação. Todos. A diferença é que na educação, o que nós trabalhamos? A gente trabalha com pessoas. Ou seja, o volume, a escala desse problema que nós temos acaba sendo
maior. Porque o McDonald's vai ter as pessoas que vão mexer com o lanche. No caso, nós temos as pessoas que vão lidar com os alunos, que vão lidar com as famílias. Então, a gente vende serviço. Então, É uma acaba- responsabilidade diferente, né, tá? São muitos funcionários. Não, e tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, né, cara? Muita responsabilidade. Porque assim, você tá falando de futuro, né? E pode comprometer o futuro de alguém. Porra, isso aí deve pesar, né, cara? Porque não dá pra errar, né? Não, quer dizer, errar a gente sempre vai errar, mas a gente tem que pouca tentar margem, né? reduzir o risco, né? máximo. Reduzir o risco aí. Agora, quando a gente fala de educação, fala de futuro, né? E de impacto que isso causa na vida das pessoas, como que vocês veem a educação nos próximos 10 anos? Porque, assim, eu falando um pouquinho do que passa pela minha cabeça, eu acho que vai ser um grande desafio. Para quem está à frente né, de formar pessoas, eu acho que vai ser um grande desafio. Não sei como que tá isso para vocês. Existem muitas possibilidades. Agora, com a ferramenta da inteligência artificial, é muito difícil a gente acertar na previsão, né? A gente busca pensar naquilo que não vai mudar. Então, o que não vai mudar? E busca desenvolver hábitos com base nisso. Mas o que vocês pensam que não vai mudar? Nós acreditamos, por exemplo, que é muito importante que você saiba se comunicar hoje e que Tá. isso vai continuar sendo muito importante no futuro. E a IA nunca vai substituir isso. Talvez mude, mas vai continuar sendo muito importante que você saiba se comunicar. Eu acho que a relação também, né? Você saber ouvir os outros. A questão da relação, acho que nunca IA Nunca conseguir, vai né? mudar o fato de que um aluno precisa aprender a conviver em sociedade. E para conviver em sociedade, ele precisa passar por um tempo na escola que vai simular as relações futuras que esse aluno, que as pessoas vão ter. Então é fundamental que os alunos tenham conflitos entre pessoas e que eles aprendam a resolver esses conflitos. É fundamental que o aluno aprenda a perder. É fundamental que o aluno aprenda a passar por um desafio emocional. É fundamental que o aluno aprenda a encarar um desafio acadêmico. Então, essas coisas a inteligência artificial não vai substituir. O que ela pode substituir? Ela pode substituir o método no qual hoje os alunos aprendem, ou seja, o professor falando e várias pessoas ouvindo. Talvez isso no futuro seja mais personalizado. Você acha que, tipo assim, ó, eu tenho uma forma de aprender mais fácil, aprendendo assim. O Thales já é de uma outra forma, o Rafael de outra forma. Você acredita que daí nesse Isso a inteligência artificial você consiga modular isso? consiga no futuro a fazer trilhas diferentes para cada aluno. Nós acreditamos isso aí nisso. seria muito legal, Isso é cara. muito legal. Nós Isso aí acreditamos potencializaria, nisso, né, cara? nós gostaríamos que isso acontecesse, mas claro, tudo com um responsável em sala de aula, um professor que vai direcionando a trilha que o aluno Como vai isso enfrentar. vai acontecer. Como isso vai acontecer. Então o professor ele não some, mas provavelmente ele mudará Ele de mude, função. ele Né? Ele mude, vai né? orientar e vai fazer perguntas para os alunos, e um aluno que está em uma determinada trilha ele vai guiar de uma forma, o outro ele vai guiar da outra, então ele se torna um orientador. Até o próprio professor, então, vai ter que passar por uma boa, Tem que estar disposto a mudar e não aprender. só reciclagem, né? Uma nova aprendizagem. E tem né? que estar Porque mudou disposto a muito. aprender inteligência artificial. Isso aí é fato, hein? Fato. Então, daqui 10 anos, o que vocês enxergam? Muita coisa, assim, de... Então talvez sim, existam já trilhas personalizadas, cada aluno com seu computador aprendendo no seu ritmo e um professor como mediador em sala de aula, talvez isso já esteja acontecendo. Em 10 anos muita coisa vai mudar, mas existem algumas habilidades que a gente precisa continuar investindo e outras que a gente precisa investir talvez até com mais intensidade. Por exemplo, o pensamento crítico. O aluno vai precisar entender que a inteligência artificial erra em uma série de coisas. Não, e o pensamento crítico eu acho que é um dos melhores, assim, né? Isso é cara? forte. E não só erra, como tem segundas intenções, como você mesmo narrou o seu ela é exemplo. sedutora, Que né? a segunda, a intenção dela, na verdade, era potencializar o uso seu através do chat ou outra ferramenta Qualquer de inteligência ferramenta, né? artificial. Então, o aluno ele tem que estar preparado a saber o que está por trás daquele, o que ele está querendo dizer por trás, e para ele ser independente, não ficar, vamos dizer, confiar 100% na ferramenta Não de dá. inteligência. Realmente não dá, né? Mas vocês acreditam que, tipo assim, uma pergunta louca agora, hein? Vai tirar essa coisa assim, primeiro ano, segundo ano? Tipo, os alunos estarão de acordo com a capacidade de aprendizado? Não é possível. Com a inteligência artificial fica muito mais fácil, porque como você consegue personalizar as trilhas, se você tem uma enorme facilidade em matemática, você vai avançar muito rapidamente. Talvez você fique no mesmo patamar que os alunos mais velhos.
Enquanto que em outras matérias, talvez você avance mais lentamente, e aí fica com os alunos da sua idade, ou até com os alunos mais novos. Então, será possível. Hoje é muito difícil, mas com a inteligência artificial é possível personalizar essas trilhas, então eu diria que esse cenário é bem razoável. Eu, pessoalmente falando, complementando o que o Rafa falou, eu acho que o Brasil, normalmente, ele tende a seguir muito, o mercado brasileiro tende a acompanhar o americano. Então, eu acredito que, nesse sentido de educação, fique mais próximo do modelo americano. Ou seja, o aluno no high school, ele consegue puxar matérias, vamos supor, estudar matemática mais a fundo, estudar história mais a fundo. Então, acredito que a BNCC, talvez em 10 anos, se flexibilize e deixe um mínimo, vamos dizer, mais baixo, podendo o aluno se aprofundar em determinados conteúdos. Eu acredito que em 10 anos possa acontecer isso. Será que é isso que eles querem, Thales? Não sei se é isso que eles querem, mas se a gente segue os Estados Unidos em muitas outras áreas, essa é a tendência que aconteça. E seria legal, hein? Pô, já fico imaginando, cara, quando eu estava estudando aqui, me deu uma nostalgia. Ia ser bem legal, cara. Isso é legal. Ia ser diferente, né? Porque, pô, tem aula que você vai e você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tem. Por que é que eu tô aqui? Né? Lógico que tem algumas coisas, acredito que são obrigatórias, por exemplo. Eu não tenho afinidade com falar em público, então isso aqui é muito chato para mim. A própria história do Brasil. Eu acho fundamental a gente entender o que aconteceu na história do nosso país, nos últimos anos, presidentes, a forma de governo, para que todo mundo saiba o que aconteceu e não cometa os erros do passado. Então, isso eu acho muito fundamental. Agora, realmente, tem coisas porque a gente precisa necessariamente entender a fundo o conceito determinado conceito em biologia. Então, aí vai variar. Entendi. O básico todos temos que ter, mas o aprofundamento de acordo com os interesses. Esse é um caminho legal. E qual que é o próximo passo de vocês agora? Dá para vocês contarem isso aí? Então... a gente sempre... Qual deles? Tem vários passos. Sempre busca aumentar o impacto, né? Mas pensando em tudo isso que a gente está dizendo, qual que seria o próximo passo aí? Pensando que essa evolução tão grande, tanta coisa... Eu acredito que o próximo passo seja... O Rafa estava escrevendo, também estou com a tarefa pessoal de escrever. Nós estamos formulando um material... que já começa em 2026, de algumas habilidades que todos os alunos do Arquimedes, todos os alunos do Avicena devam saber. Por exemplo, eu não aprendi na escola algumas coisas básicas que para nós toda pessoa deve saber. Faz a diferença. Dentre elas, vou explicar aqui. Então, por exemplo, eu ensinei isso já para os alunos da primeira e da segunda séries do médio, como funciona a diferença salário bruto e salário líquido. O que é descontado no salário? Como que funciona o imposto de renda? Para que serve o INSS? Quais são os direitos da CLT? O que é o 13º salário? O que são as férias remuneradas? E a maior parte dos alunos não sabia. Não tinha conhecimento disso. Ó, é simples, cara. Um dia eu mandei pro meu filho, na época ele tinha acho que 16 ou 17 anos, falei, cara, o que é CLT? Aí ele criou vários nomes, eu não sabia. Aí eu falei, pô, não é possível que você não sabe isso. Tá? Depois vou mandar para meus amigos. Cara, ninguém sabia. Mas por quê? Não é da realidade. Não estou dizendo que assim, que, pô, né, hoje trabalha, ele, né, tem todo um contexto aí. Mas não era da realidade dele naquele momento. Pô, trazer isso para uma realidade, gente, o mundo é assim. Isso a gente está falando, levar esse conhecimento para os alunos do ensino médio. Em outra vertente, saber exatamente algumas coisas básicas sobre política. Dentre elas, algumas aprendem em geografia, mas outras não. Então, o Rafa está escrevendo qual o papel do senador, qual o papel do deputado, exatamente para que a gente se forme no ensino médio, por exemplo, sabendo da importância de a gente votar, pesquisar sobre os políticos, para que a gente, de fato, mude o país. Então, começa através da escola, ensinando a importância que tem a gente levar isso a sério. Você sabe que eu não sou uma pessoa muito politizada, assim. Se eu aprofundar muito em política, eu vou dar uma escorregada feia, porque não é um assunto que eu me aprofundo tanto. Mas muitas vezes as pessoas vêm discutir lado A ou lado B, que o Brasil... Mas isso a gente não faz na escola. O que eu quis dizer é o papel em si do senador, do deputado. Mas eu vou chegar nesse ponto aí, sabe? E aí a gente tem uma polarização no Brasil, lado A ou lado B. Se você ficar em cima do muro, então você é o lado A ou você é o lado B, dependendo de quem você está falando. E o Brasil está muito dividido, né? E isso é muito ruim. Do meu ponto de vista, eu acho muito ruim.
E quando você começa a entender um pouquinho mais da política, você vê que quem, na verdade, comanda tudo não é o lado A, o lado B. É quem está nas cadeiras, né? Nas assembleias, nos congressos, né? No Senado e tudo mais. E aí você entende que os votos dessas pessoas que você escolheu, eles realmente têm muito peso para muitas decisões. Para tudo, na verdade, que vai acontecer no Brasil. E eu sempre faço a seguinte pergunta. Cara, antes da gente discutir se lado A ou lado B está certo, você votou para quem para deputado estadual? A pessoa nem vai Silêncio. saber. Tá, para quem que você votou para senador? Outro silêncio. Deputado federal. Você está entendendo que você não se lembra que você votou para as pessoas que vão votar para aquilo que vai ser aprovado no Brasil? E aí você vem discutir que lado A ou lado B está certo? Cara, desculpa, mas você não está entendendo nada do que você está fazendo. Perfeito. Não é isso? É isso. E é muito legal o que você está falando, porque, cara, você tem que ensinar para as pessoas. Como funciona. Porque, cara, a gente fica numa loucura dessa que é horrível a gente ter essa polarização. Eu acho muito ruim. E desculpa aqui entrar nesse mérito que nem deveria, né, cara? Mas eu acho que muito disso também é intencional, porque é bom, né? Para quem quer voto é bom. É legal ter isso, porque você tem, né, uma disputa muito grande, mas enfim, não tem nada a ver com o podcast. Só foi mais um. Mas tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Né? Eles têm que entender como as coisas funcionam, qual a função de cada parte para que eles tomem escolhas conscientes. Por exemplo, vou discutir com o diretor da escola. Legal, mas por trás até chegar no diretor tem muita coisa. Sim. Tem conselho, tem coordenação, tem professores, enfim, tem uma série de coisas que todo mundo foi decidindo para que, ou foi partilhando daquele. Né? Então, a política é a mesma coisa, mas, enfim, né? Desculpa aí de novo entrar nesse assunto. Mas vamos falar de coisa boa, né? Mas que legal, cara. Legal essa ideia de vocês aí de futuro. É muito bom isso aí. Me parece que vocês estão. Eu também não sei o que vai acontecer. Não, né? Se eu soubesse, seria muito bom, né? Mas não sei. E não só na educação, como nos negócios, né? A gente também não sabe o que vai ser daqui para frente. A gente está na área da saúde, a gente vê, por exemplo, já robô operando, diagnosticando, que de certa forma não é ruim quando se potencializa aquilo que o ser humano já faz muito bem, né? Sim. Que daí é muito legal. Por exemplo, deve ser bem interessante se reduzir quase zero o risco cirúrgico. Isso é fantástico. Isso aí é ótimo, né? Eu sou totalmente a favor. Ah, mas o médico vai ser substituído. Acredito que não. Né? Acredito que ele vai estar ali para trazer muita coisa bacana, o próprio dentista, enfim, qualquer área da saúde, né? Mas legal, gente. A gente fala muito aí de preparar as pessoas para o futuro, e é isso que a gente falou bastante aqui. E quais são as experiências assim, que vocês já falaram bastante, mas qual seria talvez o carro-chefe, né, das experiências que vocês entendem que dentro do colégio de vocês esses jovens aprendem e que realmente vai fazer a diferença lá na frente, ou que é um diferencial do colégio? É difícil falar sobre carro-chefe, porque da mesma forma, quando alguém pergunta qual é o melhor colégio, né? E depende daquilo que você estiver buscando. Não necessariamente o melhor colégio para uma pessoa, o melhor colégio para outra pessoa. Então, quando a gente fala em carro-chefe, seria como se nós colocássemos todos em um único grupo. E as pessoas têm diferentes interesses. Então, para um aluno, o maior projeto pode ser o sarau literário, que ele vai lá na frente e fala poesia e canta. Para outro aluno pode ser participar de uma competição de xadrez, para outro pode ser a gincana, porque ele se relaciona com muitas pessoas, né? Mas a gente sempre visa desenvolver grandes hábitos e a potencializar habilidades. Então, celebramos as conquistas de cada um de nossos alunos. Quando o aluno ganha no campeonato de tênis de mesa ou vai bem no campeonato, isso tem que ser celebrado. Quando o aluno se torna líder de equipe de gincana, tem que ser celebrado. Quando o aluno tira 6 na prova, sendo que ele sempre tirava 4 antes, isso também tem que ser celebrado, né? Então a gente busca criar várias vertentes de fomentar interesses e conquistas. Legal. Bom, gente, para encerrar aqui o nosso bate-papo, foi muito legal. Eu falo que falar de educação é muito bacana porque é inspirador, né? Isso aí traz muita esperança para todos nós, né? Porque a gente quer realmente um Brasil diferente, né? Eu acho que é isso. Nós acreditamos nisso. Eu, por exemplo, quero um Brasil diferente do que a gente vem vivenciando, né? Uma coisa que seja melhor para todos nós. Não pensar só nos nossos filhos, mas a gente tem que pensar no agora. A gente sempre fica nessa, né? Eu quero deixar um mundo melhor pro meu filho. Não, cara, faz o mundo agora. Essa coisa de deixar para depois, você tá esperando
Não, vamos fazer, vamos a gente aproveitar também, né? Eu acho que todos nós temos o direito de aproveitar bem esse momento, né? E qual seria o recado final de vocês aí para quem acredita na educação, ou para quem já está desacreditado da educação, ou para quem acredita em educação e quer empreender na área da educação, ou para os empreendedores, enfim. Deixa o recado de vocês aí, vai. Bom, primeiramente agradeço mais uma vez a presença, William, ouvintes do podcast de negócios. Então, acredito que para a gente finalizar, nós trabalhamos todos os dias pensando como que a gente pode fazer melhor no que hoje o colégio oferece. Então, sempre buscando inovar e melhorar os projetos atuais. E se você acredita em educação, ou se você acredita ou pensa em dar o melhor para o seu filho, acredito que tem tudo a ver com o que nós fazemos todos os dias. Então, vale a pena passar no colégio, conversar com o diretor de cada unidade, entender o que nós estamos trabalhando, conferir as redes sociais do colégio também, porque lá tem muita coisa do que nós fazemos no dia a dia. E a gente vai continuar trabalhando firme para que os resultados venham e para que os alunos se desenvolvam. Então, muito obrigado. Eu acredito que todos nós devemos continuar acreditando, continuar dando o nosso melhor e fazer acontecer de maneira consistente, né? Para nós, a chave é fazer um pouquinho por dia, todos os dias. E isso traz grandes resultados. Muitas vezes não no curto prazo, mas com certeza traz grandes resultados. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, William. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu ou nos ouviu até aqui, né, nós estamos nas principais plataformas de streaming do Brasil. Eu quero agradecer você e também quero te convidar para você seguir a nossa página, curtir, comentar, compartilhar todo esse conteúdo, porque isso aqui acredito que tenha muita gente que precisa ouvir, que precisa assistir. Então, não demora para curtir e compartilhar todo esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, segue a gente lá, @podnegócios São Paulo, @podnegócios SP, e você vai ver conteúdos como esse, maravilhosos. E a gente tem uma diversidade de entrevistados aí. Eu tenho certeza que algum conteúdo como esse vai tocar em você. Beleza? Obrigado para quem veio até aqui.